Nosso primeiro ponto de partida é essa data, 200 anos da elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal, ou seja, formalmente, 1815 é o fim do nosso período colonial, juridicamente. A reflexão e a expectativa, porque terminando o ano, em primeiro lugar, todos nós, eu, como a maioria dos senhores, funcionários públicos, eu, funcionário público do Estado de São Paulo, vamos encerrando o ano com aquele sentimento de alívio, graças a Deus, sexta-feira, o recesso, né? Tem ainda que enfrentar uma festa na empresa e depois a gente pode ser feliz, né? Depois a gente pode ser feliz pela frente. O ano termina sempre com as pessoas cansadas e devo dizer aos jovens que isso vai piorando com o tempo. O cansaço vai aumentando e chega um momento, assim na minha fase, 52, que não se resolve com uma noite de sono. São necessários vários dias. Isso vai piorar. Quase tudo cai com o tempo, menos o colesterol e a gengiva. Isto sobe, o resto tudo cai. Então, temos que nos conformar com esse momento de reflexão sobre o que veio, sobre o que passou, sobre o ano difícil para o Brasil e pior, parece que vai piorar. Parece que vai piorar, não vai ter uma resolução imediata. Aquele sonho de um Brasil desenvolvido que a gente chegou a ter entre a era FHC e Lula passou, isso não te pertence, sai desse corpo, abandona esse sonho, voltamos a ser o país do futuro, ou seja, onde as coisas ainda não se realizaram. E o final de ano traz expectativas, as pessoas aderem à magia no final, coloque uma cueca vermelha para trazer amor. Imagina o que você atrai, gente, com uma cueca vermelha, né? Um Exu, no mínimo. No mínimo um Exu. Coloque calcinha amarela para atrair dinheiro, pule ondas, põe alguma coisa na carteira, coma sementes de romã, coma sementes de uva, coloque uma fitinha do Bonfim, que agora é feita de material sintético, não cai nunca, né? Vai ter que esperar a segunda volta de Jesus, aquilo não cai nunca mais. Antigamente era material natural, aquilo se desmanchava, agora é um horror fazer essas promessas. Aliás, é curioso que ninguém faz promessas simpáticas, né? Prometo beber uma garrafa de champanhe se eu conseguir, né? Já que Deus é amor, deveria ter promessas desse porte também. É um momento em que todos nós estamos submetidos à expectativa do passado, ao que passou neste ano, e pelo calendário inventado para marcar ciclos solares, ciclos lunares, ciclos agrícolas, um momento de renovação, para aquela crença que os jovens têm muito forte, ano novo, disposição nova, Réveillon, uma nova vida, e nós começamos a ter um pouquinho menos, mais um ano novo, né? A gente sabe que quem chegou ao Réveillon gordo, chegará o ano novo gordo também, e vai se dispor a perder peso, mas isso não vai funcionar, preciso dizer isso com clareza, não vai funcionar, só vai piorar daqui para frente. Com este espírito alegre, cheio de entusiasmo, começamos então a pensar a partir do conceito de um homem que eu tive o privilégio de conhecer, uma cabeça extraordinária de 91 anos, professor Zygmunt Bauman, polonês de origem, hoje professor da Universidade de Leeds, na Inglaterra, que usou muito o conceito nos seus mais de 40 livros, usou muito o conceito de mundo líquido, mundo sem barreira, mundo sem fronteira. Recomendo muito e no final fornecerei uma bibliografia que passa pelas obras do professor Bauman, um homem que trabalha, pensa sobre como funciona o amor, a ética, o trabalho, a produtividade neste mundo de barreiras imprecisas. E eu insisto neste ponto, porque este ponto é o ponto que a minha geração, é uma geração de borda, sentiu essa transformação. Eu fui educado para um mundo sólido. Eu fui educado para um mundo de definições muito claras. O mundo que eu estou envelhecendo não é mais um mundo sólido. Eu sinto muito isso. Os jovens sentem um pouquinho menos. Então, a começar por uma figura jurídica, que existia no texto chamado mulher honesta. Esse termo desapareceu do código. Não há mais mulher honesta no código, apesar desse auditório estar cheio delas. Mas vocês não existem mais juridicamente. Porque juridicamente, filho bastardo ou filho dentro da união matrimonial oficial, não tem mais diferença técnica para fins de herança ou para outros fins. Eu venho de um mundo mais conservador. Um mundo onde a noiva que casasse grávida tinha que casar de cor-de-rosa ou bege, porque o branco simbolizava virgindade. Os jovens vão anotando essas palavras antigas, virgindade, depois o tio fala o que é isso, tá?
Na França, a virgindade é definida como uma menina feia de 7 anos. Então, vocês podem pensar a partir disso. Bauman está falando de um mundo onde eu não tenho mais certezas como educar meus filhos. Não tenho mais certeza qual um bom projeto político. O socialismo, que era a utopia dominante do século XX, entrou em colapso. O socialismo histórico existe apenas em Cuba, Coreia do Norte e diretório acadêmico da área de humanas. O socialismo deixou de ser uma utopia válida para a maioria das pessoas. Nós vivemos um mundo líquido, um mundo sem forma, um mundo sem limites muito definidos. Neste mundo em particular, eu tenho que fazer uma das perguntas mais importantes, mais difíceis de serem respondidas: se eu sou feliz. Na verdade, é a única pergunta importante. Mas essa pergunta tem um problema. Vamos adiante. Porque esta pergunta é traduzida quando eu pergunto a um colega, a um amigo: você está feliz? Ele me responde: meus 2 filhos estão bem, né? Comprei um apartamento novo, a gente está saindo de férias, eu fiz uma viagem, troquei de carro. As pessoas me dão termômetros de aquisições pessoais e materiais, mas a felicidade não é definida. Inclusive, parece um pouco de mau gosto ser muito feliz, coisa de gente boba. Gente muito feliz que ri muito. Lembrem que nossas avós nunca riam nas fotos. Nossas avós eram sérias, tiravam poucas fotos e nunca sorriam. Parece que perguntar sobre felicidade, que é um conceito intangível, quer dizer, sem delimitações, é complicado. Vamos adiante para pensar nisso. Parece que felicidade é uma ideia que tem que ser denegada, no sentido que essa palavra tem no vocabulário psicanalítico, que eu não falo aquilo que é importante. Eu denego. Ela é densa, ela é ampla, ela é denegada no cotidiano, ou seja, eu não toco nessa questão. Quando eu diria que é a única questão a responder, a única questão importante para responder. Vamos ver. Por exemplo, o fato de ser uma questão tratada pela poesia, a felicidade é considerada pejorativamente uma atividade essencialmente feminina. Mulheres pensam na felicidade, homens não. Mulheres casam para ser felizes, homens casam pela televisão e a comida. Alimentando o marido e botando uma tela grande, ele está bem. O resto ele vai para bodas de ouro, nunca questiona a instituição do matrimônio. Galinha frita, cerveja e televisão, o Homer Simpson nunca vai querer cair fora dessa relação. As mulheres querem conversar, as mulheres querem dar a mão, discutir relação, não? Discutir relação. É muito curioso, se vocês imaginarem, que a iniciativa do casamento é uma iniciativa feminina, mas a vivência dele é um prazer para o homem. É a mulher que propõe, que pensa, que faz o dia da noiva. A noiva entra no altar da igreja, pela nave da igreja, totalmente serena, porque ela escolheu tudo: flores, a roupa das madrinhas, a música. O noivo entra admiradíssimo de tudo que está ocorrendo naquilo, que ele não tem a menor noção de quem providenciou aqui. Pode até ter pago, mas ele não tem a menor noção além do dinheiro. Ele é convidado para a festa, mas é porque fica chato não ter o noivo, mas ele é absolutamente secundário. O casamento é a noiva. O noivo entra, mas a gente fica de pé quando a noiva entra. É sobre ela que o padre, na Igreja Católica, impõe uma bênção de fertilidade. A noiva é simbólica, ela é entregue de um dono ao outro, do pai ao noivo. Essa é a simbologia patriarcal do casamento. Mas é muito curioso que esta felicidade matrimonial, ela tem uma questão interessante. Segundo o IBGE, a maioria absoluta dos divórcios litigiosos tem iniciativa feminina, 75%. É a mulher que quer casar e a mulher que quer separar. Provavelmente porque ela quer ser feliz. O homem não quer ser feliz no casamento, quer que não encha o saco e que tenha comida e tenha televisão. Tendo essas coisas, está pronto. Segundo o IBGE, vamos ver as estatísticas adiante, dos 18 mil divórcios de 2010 não consensuais, 13 mil deram entrada pela mulher. Ou seja, é o dia da noiva, depois é o dia da divorciada. Os homens não gostam de trocar, porque o homem casa com conceito, a mulher casa com indivíduo.
O homem casa com conceito. Então, os homens não têm a iniciativa do divórcio. Logo, o casamento, que é um poderoso elemento para discutir felicidade, casamento é pensado como instituição de felicidade pelas mulheres. Adiante. Mas vamos pensar de uma outra fonte um pouco mais trágica, o suicídio. Segundo a ONU, dado mais confiável do planeta neste momento, de cada 100 mil habitantes, a média mundial de suicídios, que seria a falência absoluta da esperança. Suicídio é o momento que a esperança entra em colapso total. Suicídio é a recusa absoluta do prazer de viver. 15 pessoas de cada 100 mil se matam. No Brasil, 9,7, abaixo da média mundial. 7 homens e 2 mulheres, em média. O suicídio masculino é mais violento e, por isso, mais eficaz. As mulheres raramente querem estragar o rosto no suicídio. E quem não estraga o rosto não consegue se matar direito. Para se matar direito, tem que dar um tiro no rosto. Então não adianta tomar 4, melhorar o infantil e ir para a cama. Não funciona. Suicídio tem que ter organização. Que é pior que suicida é suicida fracassado. Aí é a pior coisa, né? Quando se matarem, façam com jeito. Brasileiros. Em média, 10 brasileiros em 100 mil. Argentina, 15, ou seja, quase 50% a mais. Japão, quase 50%. Japão é um país sem problemas materiais, sem diversidade étnica. Japão é um país onde tudo funciona. E lá, quase 50 pessoas por 100 mil tiram a vida por ano. Sinal de que prosperidade material não é o único elemento para a felicidade. A Argentina já foi, Japão, Estados Unidos 22, Haiti 0. Nós não sabemos se os haitianos amam muito a vida ou se tamanho é o caos dado o terremoto e os problemas do Haiti que não há registros confiáveis, o que é uma hipótese válida também. Mas onde a natureza mata muito, as pessoas não querem morrer. Onde a natureza não mata, as pessoas pensam em se matar. O suicídio é um fenômeno filosófico, uma pergunta que diz Camus no livro O Mito de Sísifo, talvez a única pergunta que eu tenha que, de fato, fazer em história. Por que é que as pessoas não se matam? Fernando Pessoa ironiza esse sentimento, mas eu tenho que pensar desse jeito para tomar alguns exemplos que eu quero analisar. O intelectual Stefan Zweig, um grande intelectual judeu austríaco, conseguiu fugir da barbárie do nazismo. Chegou ao Brasil em plena Segunda Guerra Mundial, acompanhado da esposa, tendo visto o horror dos campos de concentração, tendo visto o desmoronamento da civilização que o havia formado, conseguiu chegar ao Brasil. A ele, celebrado aqui por todos os intelectuais brasileiros, como um dos grandes escritores do século XX, foi dado um sítio em Petrópolis, onde havia uma natureza maravilhosa, na Serra do Rio de Janeiro. Para lá ele foi com a esposa, num sítio perfeito, com laguinho, araras, tucanos, na época que se podia ter essas coisas, e logo em seguida ele se matou com a esposa, no paraíso. Fez um pacto de morte com a esposa e os dois se mataram. A morte de Stefan Zweig, escreveu o livro Brasil, País do Futuro, cheio de entusiasmo para o Brasil. Stefan Zweig se matou, no momento em que a vida se tornava simpática a ele, porque não superou a memória e a dor do Holocausto. Mas vamos pegar um outro caso. O nosso ex-vice-presidente da era Lula, que teve um câncer agressivo no abdômen e foi cortando o intestino em quase 20 intervenções cirúrgicas. E a cada nova intervenção cirúrgica dolorosa, como tudo que mexe com o abdômen, ele saía do hospital mais animado, dizendo que agora ele ia vencer. Stefan Zweig chegou ao paraíso e se matou. O ex-vice-presidente José Alencar estava no inferno das UTIs e cada vez mais animado, entusiasmado e levando adiante o projeto. Adiante, pelo menos, bem, Marcelo Alencar, José de Alencar, desculpe, morreu. Morreu até o fim. Caso notável e digno de nota mesmo. Até o fim, lutando intensamente pela vida e perfeitamente consciente de que ele queria viver. Não parece haver uma lógica entre o que move Stefan Zweig a se matar e Alencar a querer viver. Quer dizer, que motivo tem para viver um homem que passou a habitar em UTIs tanto tempo e a receber essas visitas? Que motivo
tem essa pessoa. Vamos ver. Vamos pensar num clássico do cinema, Cidadão Kane, no qual Orson Welles filma, muito jovem ainda, um milionário da imprensa. Um milionário que tinha tudo, tinha a total plenitude material. Quem seria eu se eu tivesse dinheiro para tudo, para o que eu quisesse? O que seria da minha vida se eu escolhesse tudo que eu quisesse comprar, todos os empregados que eu quisesse aproveitar? Seria a vida plena? Aparentemente sim, porque muita gente joga nas loterias. Muita gente identifica esse dinheiro como uma forma de atingir a felicidade neste mundo. Muita gente faz isso. Aí temos que perguntar às pessoas que têm esse dinheiro. Segundo o filme, ele só queria uma coisa, um trenó da infância, Rosebud. A única coisa que ele desejou a infância toda. Voltamos à dúvida inicial. Pessoas que superaram crises, como Stefan Zweig, pessoas milionárias, como o Cidadão Kane, não encontram a felicidade. Essas pessoas, de novo, podemos lançar sobre elas a pergunta que determina o sucesso ou o fracasso de uma vida. Por que é que 2 ou 3 irmãos, criados pela mesma mãe e pelo mesmo pai, saem tão diferentes no plano da afetividade, da realização familiar e do êxito material? Por que é que pessoas tão parecidas são alvo de tanta diferenciação? O que faz essa determinação a esse respeito? Vamos examinar sempre casos concretos para não discutir por enquanto conceitos abstratos. Eu visitei já algumas vezes, o ano passado de novo, o país que é considerado o país mais feliz do mundo, o Butão. Ao lado do Nepal, em cima da Índia, o Butão é um pequeno reino budista, onde praticamente não há violência. E lá o rei, pai do atual rei, criou o índice de felicidade para contrapor ao produto interno bruto. Como o Butão não tem produto interno bruto, ele falou de um índice de felicidade. E o Butão se considera o país mais feliz do mundo. Vamos ver as bases dessa felicidade. O Butão é o país que, como quase todos os países da Ásia, especialmente budistas, pinta falos, pinta pênis eretos por todos os lugares. Nas casas, nas ruas, existe na forma de estátua, de pintura, nas paredes. É um gesto, é uma figura de boa sorte. E é o país que, apesar de ninguém consumir, é coberto de campos de maconha. Bom, aparentemente aí está a base da felicidade do Butão. Cannabis em grande quantidade e falos eretos. Mas, curiosamente, são as duas coisas que os butaneses não dão importância, porque não consomem a maconha que cresce espontaneamente pelo meio das ruas e avenidas. Tinfua, no estado do Butão, é coberta de campos e campos de maconha. Coberta. E ninguém aparentemente consome. O Butão é um país feliz, provavelmente, porque oferece pouca condição das pessoas desejarem muito. E desejar muito é um elemento importante para a infelicidade. Vejamos isso, por favor. Os budistas consideram que a vontade de ser feliz causa infelicidade. Para o budismo, o eu se apega ao que é prazeroso e o eu quer essa tradição de felicidade. Eu conto uma parábola budista pessoal. Eu fui à Ásia umas 4 ou 5 vezes, à China, de voo de classe econômica. 27 horas no avião, chegava lá humilde, curvo, né, fazendo genuflexão para as pessoas. Aí, pela primeira vez, me pagaram para ir de executivo, um paraíso. Fui mais 8 ou 9 vezes de executiva para a China, para a Índia, para o Japão. Disse, que felicidade, que voo bom. Como é que eu pude andar na econômica? Há alguns anos, pela primeira vez, me pagaram primeira classe. Eu disse, meu Deus, como é que eu ia na executiva? A primeira classe é um paraíso. Quando o avião aterriza, você lamenta que a viagem foi tão rápido a esse respeito. Ou seja, eu tinha chegado a um novo patamar de exigência que tornaria infeliz os patamares anteriores. O ano passado, voltando do Japão, pela companhia Etihad, na primeira classe, felicíssimo, mostraram o folheto da nova classe da Etihad, Residence. 4 lugares com cama king, chuveiro e um mordomo treinado no Hotel Ritz de Londres, um lobby
onde você confraterniza com seus amigos milionários num bar, só para 4 pessoas, $38 mil a passagem. Eu olhei para aquela minha primeira classe, limitada, pequena, aquela caminha estreita, aquele cobertorzinho, e pensei, a felicidade é a residence. Segundo os budistas, se eu passasse a viajar de residence, o que ainda não aconteceu, segundo os budistas, isso seria transferido para uma nova etapa. Quando eu era mais jovem e o dinheiro era escasso, eu me divertia mais. Hoje que eu estou mais estável e mais velho, eu não quero me divertir. Ou seja, me torno econômico por força da idade e passo a não desejar mais coisas. Eu já fui para a Europa com 18 anos sem reservar hotéis. Hoje eu não vou à praia de Santos sem uma planilha Excel, tudo acertado. Porque envelhecer é ficar mais prudente, ou seja, covarde. Eu tenho medo de tudo. Segundo os budistas, esse apego à felicidade traz infelicidade. A grande Clarice Lispector diz uma coisa parecida com isso. Amor é para distraídos. Ninguém se apaixona buscando se apaixonar. Todas as pessoas se apaixonam porque são distraídas. Os budistas, esse apego à felicidade provoca infelicidade. Vamos adiante? Para os budistas, cada alegria gera uma nova angústia. Cada novo carro que eu compro, eu vou ter mais um desejo de um carro maior ou melhor. Cada novo apartamento vai me gerar um desejo de um maior. Cada nova conquista me faz desejar mais. Segundo os budistas, nós não somos felizes porque desejamos incessantemente. E nós temos que cortar para os budistas o elo do desejo. Tanto evitar coisas ruins, que a gente entende muito, mas também de ficar desejando coisas boas. Adiante. Para os budistas, a impermanência é a chave do universo. Tudo passa. O budista tem essa lógica de taxista, tudo é passageiro. Tudo é absolutamente passageiro. Nada me pertence, nada é meu. Tudo vai ser etéreo, vai desaparecer e o desapego é a norma. Eu tenho que pensar permanentemente no desapego para ser feliz. Eu tenho que comprar um copo e já imaginar que ele vai quebrar. Eu tenho que dizer que ele vai me servir 1, 2, 10, 100 vezes, na minha mão 2, na mão da minha empregada meia. Ele vai me servir esse número de vezes e aí ele vai desaparecer. Ele vai ter cumprido um papel. Eu tenho que me desapegar de todas as coisas, como os budistas do Tibete fazem mandalas, levam 2 anos para fazer uma mandala artística e ao final desmancha. Desapego absoluto. Os budistas da região central budista da China que eu visito, Wutaishan, fazem com um pincel de caligrafia. Em mandarim tem um nome fácil de guardar, Fude, o pincel de caligrafia, a primeira palavra que os alunos guardam em mandarim, e aí eles fazem escrita com água no chão, no sol. E aí você diz, mas o sol vai apagar. E eles dizem, também vai apagar o que você escrever no papel. Só o tempo aqui, tudo passa. Desapego é a margem para eu ser feliz. Não muito, nem pouco, nem fazer jejum que eu pense em comida todo o tempo, e nem me empanturrar que eu pense em comida todo o tempo. O caminho do meio, a virtude do equilíbrio. Segundo Buda, a mão é a medida de cada refeição. Esta é a quantia que eu vim ao mundo para comer de arroz em cada refeição. Bom, um programa radical e anoréxico para vocês se alimentarem. Adiante, a grande proposta do budismo é controlar a ilusão do eu que nos impede de ser feliz. Vamos pegar o exemplo, sempre perigoso, porque suscita sentimentos variados, do amor que nós consideramos mais despojado no mundo, que é o amor materno. O amor mais gratuito na nossa cultura, que é o amor materno. A mãe que está em casa e o filho sai para a noite, o filho não atende telefone de mãe, isso é uma regra universal. Atende todo mundo, vendedor de plano de saúde, mas o telefone da mãe, não. E a mãe não tem notícia e fica angustiada. Quando o filho entra, a mãe tem uma descarga de adrenalina furiosa. Eu estou aqui a noite inteira, estou angustiado, você não deu notícia, etc, etc. Vamos refletir sobre isso. Se a mãe tivesse zelo apenas no bem-estar do filho, quando ele voltou a casa e estava bem, o que ela faria? Dormir tranquila, porque meu único objeto de angústia
acaba de se revelar inútil, não precisava me angustiar, ela estava bem. Mas a mãe está focada. Você me deixou a noite toda acordada, eu estava preocupada. Não entra o filho aqui. E eu estou pegando mãe, imagina amigo. Eu estou pegando categoria mãe. A ilusão do eu é uma ilusão importante, é uma ilusão que nos abastece. Eu já dei esse exemplo em várias palestras. Voltem hoje a casa, ao retornarem deste dia, cheguem a casa e digam a expressão eu estou cansado. O que os senhores ouvirão em 100% das vezes? Eu também. Quem está casado há mais de 12 horas sabe que a resposta é essa. Eu também. Eu também. Mas desiludido com o fato da minha esposa não estar entendendo o grau do meu cansaço, eu digo, mas eu acordei às 6. Aí eu acordei às 5, ela diz. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente. O eu nos ocupa inteiramente. Toda a informação que eu disser aos senhores, isso não tem exceção. Qualquer bobagem que eu afirmar, eu, Leandro, sou de aquário, o que eu vou ouvir? Eu sou peixes. E eu não perguntei. Não importa o que eu disser, o meu mais velho tem 19, o que eu vou ouvir? O meu tem 20. Eu vou ouvir sempre uma conversa em paralelo, aquilo que só se encontra no infinito. Definição de paralela. Chamamos a isso conversa. Nossa, hoje eu tenho que voltar correndo para casa. Eu não, hoje eu posso ficar mais. Né? Eu não posso beber que eu tenho azia. Não, eu nunca tenho. Ninguém me escuta. Ninguém me escuta. Por isso que a gente paga terapeuta. É obrigar alguém, né, que faça de conta que está me escutando, balançando a cabeça e tendo reações bovinas. Também provavelmente não está escutando. Nós não nos ouvimos, porque nós somos seduzidos pelo eu. Para os budistas essa é a chave da infelicidade. Eu só escuto a mim e o mundo me desafia. Paulista tem um costume que eu acho fascinante. Sou um antropólogo daquela cidade, onde eu moro há 28 anos. Paulista assim, começa a chover e diz, só porque eu não trouxe o guarda-chuva é que choveu. Ou seja, as nuvens cúmulos nimbus estavam na divisa do Paraná, olhando eu sair de casa. Quando elas viram que eu saí sem guarda-chuva, elas avançam, inundam 11 milhões de paulistas, 17, quase 18 na Grande São Paulo, porque eu, Leandro, esqueci o guarda-chuva. Meu poder, gente, é abismal. Só fez frio hoje porque eu não trouxe o casaco. Só porque eu não trouxe. Justamente hoje que eu estou com pressa, o trânsito engarrafou. O trânsito engarrafa todos os dias, independente da minha pressa. Esta ilusão do eu, ela é um elemento poderoso para eu pensar se é possível eu ser feliz, inclusive se é possível ser feliz com alguém, já que eu não olho para ninguém. Ela não me entende, ele não me escuta, eles não me valorizam, eles não levam... Sempre eu e como o mundo não me abasteceu. A nossa civilização líquida continua sendo a civilização do eu. Eu tive, num colégio que eu coordenei, um pai de um aluno particularmente limitado. Cheguei a contar isso num livro. Particularmente limitado, que não tem nada a ver com nota isso. Nota não representa a inteligência do aluno. Mas aquele era limitado mesmo. E o pai chegou na reunião e me disse, professor, meu filho é um pouco gênio. E eu olhei assustado e respondi ao meu estilo, ele tem sido discreto a esse respeito. E o pai sorriu feliz, porque o filho, além de genial, era humilde. É assustador. Eu gosto de reunião de pais porque eu acabo amando os alunos. Ao conhecer quem gerou aquilo, eu até acho que eles não são tão ruins, né? Podia ser pior o desastre, podia ser pior o que nós estamos enfrentando. As pessoas têm uma ideia de si. Às vezes eu tenho uma pessoa que chega e me diz, professor, eu tenho baixa autoestima. Eu tenho vontade de dizer, não, meu filho, é que você é pouco mesmo, você tem senso de realidade, não é baixa autoestima. Baixa autoestima é quando alguém é muito talentoso, muito bonito e não vê isso. Em você é sinal de sabedoria, você é pouco mesmo, mas não dá para dizer isso, porque uma das características do mundo contemporâneo é que todo mundo é bom, porque não se pode traumatizar ninguém. Eu venho de uma geração que podia traumatizar. As professoras do meu colégio diziam isso, seu mongol, sua anta, vai para pai. Isso aqui é a escola, naquilo não tinha, e não tinha bullying também, tinha que correr, se quisesse te pegar tinha que correr, não tinha bullying ainda. Todo o meu eu
que não pode mais ser traumatizado, que não pode ser tocado, que não podem falar, não pode. Todo o meu eu envolve uma obsessão permanente em torno da minha ideia de como eu sou digno, feliz. E tem um autor que chega a achar que a crise de 2007 ocorreu imobiliária nos Estados Unidos por causa da autoajuda. A autoajuda disse às pessoas, a todo mundo: você tem condições, basta querer, abra uma franquia, você é filho do universo, irmão das estrelas, viva o queijo tofu, unicórnios mágicos, queridos pôneis, você pode, você precisa fazer isso, só que nem todo mundo pode tudo. Eu não posso várias coisas eu não posso. Talento não é distribuído de forma universal. E os talentos são variados. Ou seja, essa ilusão do eu que eu posso tudo, ela é a chave da autoajuda contemporânea. E ela é um problema. Adiante. Os budistas disseram isso, os cristãos, Mateus 5, 6 e 7, os cristãos têm outra ideia. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não tecem nem fiam, não entretanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Os cristãos pregam o desapego, tomando esse núcleo duro do cristianismo, Mateus 5, 6 e 7. O desapego. Não se preocupem com as coisas do mundo, vosso Pai conserva. Ou seja, esse desapego é considerado a chave da felicidade do mundo. Onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Então não ponha seu tesouro na terra. Essa é a proposta cristã, que ao contrário dos budistas, tem uma ideia de alma e de um Deus, coisa estranha ao budismo. Mas parte do mesmo pressuposto. Pare de se preocupar tanto. Pare de se preocupar tanto. Adiante, o cristianismo herda uma base judaica que diz que a fonte da infelicidade é a idolatria. Idolatria clássica é o bezerro de ouro do Êxodo. Idolatria clássica é o venerar o Criador ao invés da criatura. Criatura ao invés do Criador. A idolatria clássica é venerar o dinheiro, o sexo e assim por diante. Quando eu substituo a criatura e não apenas o Criador como objeto, eu me torno infeliz, porque nenhuma pessoa é suficiente para me tornar feliz. Essa é uma proposta judaico-cristã. Diz Teresa d'Ávila: solo Dios basta. Só Deus basta. Por mais que eu tenha sexo, ou comida, ou dinheiro, ou fama, ou sucesso, ou fortuna, ao final eu estou insatisfeito. Eu quero mais ou não é possível aquilo. Idolatria. Adiante. E as dores. Como é que eu posso ser feliz se eu fico doente? Como é que eu posso ser feliz se eu perco bens? Como é que eu posso ser feliz? Um dos livros mais poéticos do Antigo Testamento, um dos mais antigos, o livro de Jó, responde essa pergunta: por que os bons sofrem? Jó tinha 10 filhos e era riquíssimo. Jó perdeu os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, uma só tarde. 10 filhos. Depois perdeu todos os bens. Depois ganhou uma pereba no corpo terrível. E ainda ganhou a visita de 3 amigos chatos. Jó responde a essa questão: por que os justos sofrem? Ele teve que enfrentar 10 mortes em família, ficou um pouco abalado. A perda de 10 filhos seguidos abala um pouco. Teve que enfrentar a perda de todos os bens, teve que enfrentar a doença física, 3 amigos chatos e a esposa. Em seguida, e ele dizia: Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Mas por fim Jó entregou os pontos. Jó também reclamou. A paciência de Jó é uma metáfora ruim, porque ele também estourou. Tem um dia que estoura, e o Jó estourou. Aí tem que aparecer o próprio Deus a ele para dialogar com ele no texto. Mas é a seguinte a resposta, que para os religiosos é fabulosa: não importa o que aconteça, tudo colabora para aquele que crê. Ou seja, nenhum mal é permanente. Tudo é para o meu bem. Tudo que acontece é para o meu bem. E tudo dá certo ao final. Essa é uma das grandes crenças religiosas e um poderoso elemento a tornar a religião dominante no planeta.